Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui retornando com mais uma temporada do Pode Confiar Vica. Mas antes de iniciarmos essa nova temporada, você já segue a Vica nas redes sociais? Siga a gente no Instagram, Vica Latam, e no LinkedIn, Vica Group. Lá nós trazemos para você novidades de tudo que a Vica está lançando para instrumentos de medição. E antes de começar aqui o nosso episódio, que ele é focado em metrologia, na questão de segurança, sustentabilidade e processos industriais, eu queria apresentar os participantes que estão aqui com a gente hoje. Então, eu sou a Áquila, eu sou host, supervisora de marketing da Vica. Nós temos aqui o Fernando, ele é gerente de qualidade e serviços da Vica. Nós também temos aqui o Marcos, ele é CEO da Metrovans. E também temos aqui o Marcelo, que era antigo chefe do laboratório de calibração do Inmetro. Então, gente, todos os dias nós tomamos decisões baseadas em números, né? Um operador decide continuar ou parar um processo, um laboratório aprova ou rejeita um resultado e na indústria ela decide sobre a qualidade, segurança e até investimentos. E eu quero conversar com duas perguntas, vamos lá. Você entraria em um avião sabendo que seus sensores de pressão não são calibrados há anos? Pergunta, né, pesada aí, né? Você confiaria em medicamentos se ninguém pudesse garantir que a quantidade indicada no rótulo está correta? No final das contas, a grande questão não é medir. A grande questão é, podemos confiar nos dados que nos são dados para tomar decisões? Eu quero começar de um jeito diferente, vamos lá. Qual foi o momento da carreira de vocês em que perceberam que uma medição podia mudar completamente uma decisão? Vamos começar com o Marcelo. A questão da metrologia, né, ela é aplicada em todos os segmentos, né, como a gente já sabe, quem provavelmente está assistindo, né, esse podcast. Mas a primeira experiência que eu tive assim, na questão de medição industrial, se a gente pode dizer dessa forma, medição de processos, foi quando eu tive um trabalho, né, offshore, né, trabalhava para uma empresa antes de entrar para o Inmetro, né, e ali a gente conseguia ver a aplicação. A gente trabalhava muito com a questão da norma regulamentadora 13, né, de vasos de pressão e caldeiras, e a gente trabalhava com a calibração desses equipamentos, que envolvia a total segurança, né, do processo industrial de uma plataforma. Então, assim, esse foi um episódio que me marcou no início da minha trajetória em metrologia. E para você, Marcos, o que te marcou, assim? É muito interessante essa pergunta, né? Porque, como já foi apresentado, né, eu trabalho hoje atualmente com assessoria com algumas empresas e a gente sai do nosso curso técnico, né? Eu e Marcelo estudamos juntos lá no Inmetro e a gente sai sem muita dimensão do que nós vamos vivenciar no dia a dia, né? No chão de fábrica, dentro de um laboratório, em alguma empresa, né? Então é óbvio que o decorrer da nossa caminhada, da nossa jornada profissional, a gente vai tendo essas tomadas de decisão e caindo a ficha, né? Eu acho que metrologia é isso aqui que a gente está vivenciando. Então essa virada de chave, ela acontece no chão de fábrica, para mim, sabe? Não apenas na bancada, no laboratório, mas quando o que sai do laboratório, que para muitos do chão de fábrica é apenas um papel, e eu acho que a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui no decorrer da nossa conversa, mas quando ele chega, aquele papel, que é o nosso certificado de calibração, chega na mão de um gestor lá no chão de fábrica, e aí entra a tomada de decisão. Então uma das coisas que eu vivenciei foi a reprovação de um lote de válvulas de segurança. Porque durante os testes de abertura dessa válvula, o manômetro padrão que foi selecionado para fazer os testes daquela válvula não era apropriado a nível de incerteza apropriada para aquela medição, a nível de resolução para poder verificar os pontos. Então, todas essas características metrológicas do padrão, quando colocado na bancada de teste, estavam reprovando as válvulas. E aí é óbvio que você só observa isso depois que a válvula ela é reajustada no ponto, e aí na verdade ela estava íntegra, só que ela passa a ser ajustada com base nas informações do padrão que você está escolhendo, que não foi apropriado, e quando ela volta para a fábrica, quando ela volta para o seu ponto de instalação, ela dá passagem, ela começa a colocar em risco a segurança dos próprios operadores. Então o que isso culminou nisso? Uma falta de interpretação do que os técnicos precisavam para utilizar naquele processo. Então, dentro da sua pergunta, eu acho que foi uma das coisas que eu vivenciei, onde a metrologia em si, mal interpretada,
mal analisada, ela começa então a impactar nas tomadas de decisões no chão de fábrica. Eu acho que isso foi bastante interessante, esse episódio. A gente ficaria aqui contando muitos outros, mas esse foi um dos que me marcou. Acho que pela quantidade os anos de experiência que vocês têm, vocês devem ter muitos cases assim, de rejeição por erro mesmo, né, metodológico. Eu imagino que deve vir muitos. Acho que ficaria o episódio inteiro, a gente contando só casos assim de experiências, mas esse foi um que me marcou, foi bastante interessante. E para você, Fernando? Qual foi assim? Para mim, colegas, usando o gancho do seu relato, foi muito impactante para mim, porque logo que eu iniciei aqui na Vica, no final da década de 80, era uma empresa nacional. Essa empresa nacional, ela não tinha ainda a preocupação das características metrológicas, o quão era importante fazer todo o controle de medição, de todos os equipamentos de medição, ensaio e inspeção no processo produtivo. Isso foi um processo, logo em seguida, a Vica, uma empresa multinacional, ela adquiriu essa empresa nacional e realmente mudou completamente. A minha impressão foi que a gente trabalhava num ambiente completamente sem controle e passamos a trabalhar num ambiente completamente controlado. O advento da certificação da ISO 9001, no início da década de 90, trouxe isso já como mandatório, né? A ISO 9001 já exigia que nós tivéssemos, na verdade, equipamentos de medição e ensaio. Então, todos aqueles equipamentos que faziam parte da qualidade do produto final, que eles tivessem um controle metrológico. E isso foi, para mim, foi uma experiência muito válida. Foi a partir daí que eu comecei a ter contato, inclusive, com o Inmetro, com as normas, e isso tudo trouxe assim um ganho expressivo dentro da qualidade do produto final. Que para mim ficou muito notório a diferença quando você trabalha com numa empresa onde você não tem essa necessidade de ter o controle. Muitas empresas trabalham hoje, né? Mas onde você tem processo, você tem que ter controle. Onde você tem controle, você tem equipamento de medição. E aí a Vica, ela é especializada nisso. Então essa foi a minha experiência de viver uma experiência de uma fábrica ou de uma empresa que não tinha essa necessidade de ter o controle metrológico, e a partir daí tudo mudou e realmente veio assim, a qualidade deu um salto enorme, porque todo o processo era controlado. E sempre com equipamentos inicialmente rastreados, depois todos eles certificados como padrões. Legal. E vocês perceberam uma coisa? Ninguém falou sobre instrumentos, né? Todos falaram sobre decisões, né? Sim. A questão... Sim. Então, afinal, como nasce a confiança em uma medição? Né? Da onde que vem? Da onde que nasce, né? Marcelo, muitas pessoas conhecem o Inmetro pelo selo presente nos produtos, né? Todo mundo bate o olho, a gente sabe que é Inmetro, né? Todo mundo aqui no Brasil sabe, né? Qualquer um que bata o olho sabe. Mas qual é o papel do Inmetro nos bastidores para garantir essa confiança nas medições? O pessoal às vezes associa o Inmetro muito à questão até do que passa no Fantástico, né? A aprovação de produtos, Muita metrologia legal. Nada a ver. E sendo que isso é só uma área, né? Sim, da metrologia dentro do sim. Inmetro. A gente tem a metrologia científica, industrial, tecnologia, a questão de inovação, metrologia legal. E o Inmetro trabalha toda com essa parte de regulamentação, né? Quanto essa questão também da provisão da rastreabilidade. Então, hoje, a nível nacional, o Inmetro ele tem responsabilidade sobre a disseminação das grandezas, né? E o assunto do momento, inclusive, é a padronização primária através de constantes físicas e da natureza, né? Então, hoje o Inmetro tem, de uma certa forma, corrido atrás, né, dessa questão, dessa padronização primária, e porque hoje os institutos internacionais de metrologia eles já têm desenvolvido, né? Alguns já estão bem à frente do Brasil, né? Mas assim, o Brasil hoje ele não está deixando de investir, né? Talvez tivesse que investir um pouco mais, né? Fica como uma reclamação, mas a gente sabe de todo o processo que envolve essa questão de recursos financeiros. Mas o Inmetro ele não é só aquilo que aparece ali. Você compra um brinquedo para o seu filho, ou você compra um outro tipo de produto, ou até de um laboratório, né? Quando você vê lá o símbolo lá da CEGEC, o Azinho, né? Com o símbolo do Inmetro. Mas o Inmetro tem todo um trabalho também científico, né? E de regulamentação, né? Que trabalha junto com a ABNT, junto dos comitês internacionais,
tá? A questão de exportação e importação também, né? Existem acordos internacionais para que sejam cumpridas as regulamentações internacionais, tanto para a entrada de produtos quanto para a saída, né? E a gente às vezes vê o cidadão, ele fala que não existe, né? O Brasil é uma bagunça, não existe um controle rigoroso para a entrada de produtos. É claro que vai existir a pirataria, isso aí é uma coisa que vai ser sempre uma luta, né? Infelizmente. Mas o Inmetro, ele, na medida do possível, ele tenta atuar nessas questões de especificações através de documentação, regulamentação metrológica, portarias e normas também. Tá? Então, esse é uma das funções do Inmetro, né? Além do desenvolvimento e pesquisa, né? Então, assim, as empresas, isso é até uma questão que às vezes as empresas não sabem, mas o Inmetro está aberto à cooperação com as empresas para desenvolvimento, né? Então, o Inmetro ele não está com as portas fechadas para não atuar no desenvolvimento de produtos e tudo mais, né? Inclusive, lá no laboratório de pressão, a gente participou da qualificação de 2 sensores para empresas, assim, né? 2 modelos, né? Um de uma empresa e o outro de outra. É claro que com toda a parte legal ali ajustada, jurídica, né? E a gente participou da qualificação para sensores para poço de petróleo, tá? Então a gente ajudou essa empresa a todo o desenvolvimento ali metrológico, tá? Então assim, o Inmetro tem esse viés também, tá? Então assim, não é só uma questão do produto certificado, mas também de cooperar com a sociedade metrológica e a nação, né? Eu queria acrescentar, cooperar com o Marcelo, né? Eu acho esse um tema bastante interessante. O Marcelo falou a nível do Inmetro, quando se trata nesse conceito generalizado, né? E ele pega um pouco dessa ideia, o quanto que o Inmetro coopera para a sociedade, etc., e até mesmo os padrões primários. E entrar nesse conceito até já da rastreabilidade, que eu acho que isso é bastante interessante, como o Inmetro acaba se envolvendo nisso, né? E aí surgindo esse conceito da rede brasileira de calibração, lá você tem a coordenação CEGEC lá dentro do Inmetro, e eu acho fantástico a ideia de como o Inmetro ele vai avaliar a competência de pequenos órgãos para que o manômetro que talvez seja acreditado, que é calibrado aqui na VICA, que é um laboratório acreditado, que foi avaliada a competência pelo Inmetro, ele garante, por causa dessa pirâmide de rastreabilidade, dessa padronização que vem a partir desse Instituto Nacional, e ele garante essa mesma segurança se eu pegar esse manômetro que foi calibrado aqui e eu for ler ele lá em cima de uma plataforma em Singapura ou em qualquer outro local. Então todo esse processo que para muitos, aí vou voltar no que eu falei antes, para muitos é só um laudo, é só um papel, é só um certificado, mas na verdade a gente tem uma rede de padronização de conceitos, padronização de resultados, que garante que aquele papel, daquele equipamento que foi calibrado aqui em Boituva, eu vou levar ele, vou instalar ele numa plataforma que vai ficar não sei quantos quilômetros de alto mar, mas eu tenho confiança, eu tenho segurança de que aquela leitura é real e confiável. Então, eu acho que dentro disso aqui eu queria acrescentar esse papel do Inmetro em dar essa garantia de confiabilidade a partir do momento que ele avalia laboratórios para essa prestação de serviço. Então acho que a gente já começa a puxar um pouco também para esse assunto de rastreabilidade, que eu acho que é bastante importante para o tema, né? Que envolve metrologia, segurança e etc. Eu acho assim, só pegando um gancho de novo, né? A questão da confiabilidade ela está muito relacionada à padronização, né? E a gente tem até a tradução de normas, né, a nível de inglês, por exemplo, é o standard, né, que vem do padrão. Então a principal função, né, da documentação de normas é a padronização. E em termos técnicos de medição, como o Marcos Felipe aqui falou, a questão é você conseguir medir a mesma coisa, o mesmo PSI, o mesmo grau Celsius que eu vou medir aqui em São Paulo, eu vou medir no Rio de Janeiro. Então o Inmetro ele funciona como um órgão, um instituto, né, que ele centraliza a disseminação dessas grandezas. E aí a gente mantém uma cadeia ininterrupta, né, de rastreabilidade.
Tá? Então, essa é a função de toda essa rede, né? Não é só uma burocracia, não é só uma etiqueta colada, uma solicitação, ou um papel que eu vou, talvez um não usuário, é só avaliação, um mau usuário né? que coloca na gaveta, vou receber né? o pessoal do SEGECRA aqui, pensa que é só avaliação, mas nossa, tem... E a outra coisa que as pessoas às vezes não sabem, né? Às vezes a gente tem contato com alguns laboratórios acreditados que acham que o Inmetro está de fora de uma avaliação, mas não. O Inmetro, para ter CMCs publicados, ele precisa de avaliação de pares internacional. Então a gente, para responder ao BIPM, né, que é o órgão máximo, dentro do Sistema Internacional de Unidades, a gente precisa passar por essa avaliação de pares, que seria como uma avaliação da SEGEC, só que assim, não puxando sardinha para o nosso lado, mas é um pouco mais rigorosa ali, tá? Vocês viram? Uau! Nem eu sabia que o Inmetro tinha tanta coisa assim. A gente tá falando com pessoas que trabalham há muitos anos com o Inmetro, então a gente não é só aquele selinho, gente. Então até eu fiquei assim, nossa. Agora eu gostaria de complementar, né? Tudo isso que vocês falaram, assim, a vivência do lado de cada indústria, né? Muito bem, a Vica é uma indústria de fabricação de instrumentação, mas nós temos inúmeros clientes. Então, o peso de um Inmetro, ele dentro do mercado, dentro do produto Vica, para vocês terem uma ideia, nós temos projetos não só locais, né, mas também para plataformas internacionais e existe um intercâmbio entre as subsidiárias do Grupo Vica e quando a gente fala do Inmetro, ele é reconhecido mundialmente. Então, através do ILAC, que também vocês passam por todo esse processo, então é incontestável. A gente sempre fala aqui dentro da Vica, dando treinamentos para qualquer usuário ou para qualquer técnico ou qualquer engenheiro que chega, que um documento, um certificado, ele com a chancela de Inmetro, ele é um documento incontestável. Porque aquilo tá por trás, tem toda uma estrutura, toda a confiabilidade, a rastreabilidade, com certeza. Pode ter então, o Inmetro lá, nós você já exportamos confia. para o mundo todo, nós exportamos para a Ásia, exportamos para os Estados Unidos, exportamos para a Europa. E quando a gente tem, a nível de projeto, toda a certificação, toda a documentação com o Inmetro, colegas de lá de fora falam, bom, isso aqui ele é válido, não precisa fazer nada, porque aqui já está comprovado. Então, o Inmetro, ele tem não só aqui no mercado nacional, então é bem como você falou, Marcelo, não é só a etiquetinha lá, porque o óleo está com 10 ou 20 ml a menos no envasamento, não é isso, não é o legal, é toda a parte metrológica mesmo e fabricação dos O produtos, estudo né? por trás, né? Muito. Sim, mas a estrutura também, que o Sim, Inmetro então. tem por trás, né? A confiabilidade, né? Porque tem todo um trabalho por trás, né? E essa posição, acho que essa palavra que a gente acabou usando, e vocês também, da padronização, de você olhar para o Inmetro e ver, tem uma referência, tem um lugar que eu posso ver o que é um padrão de qualidade, o que é os requisitos de qualidade e ver que aquilo ali é uma referência para que a gente possa atender os requisitos de qualidade de forma comum. Né? Complementando o que você está dizendo, a Vica, ela tem laboratórios nas grandezas de pressão, temperatura dimensional. Mas eu também utilizo outras grandezas, força, eu utilizo outras grandezas. E eu vou buscar no mercado e para nós é um pré-requisito ele estar acreditado. Esse laboratório, não só rastreado. Que muita empresa, inclusive, né, aceita, não, eu posso fazer um certificado de um produto que nós fabricamos rastreado. Não, a Vica parte do princípio que é assim, ele tem que ter a rastreabilidade como a referência para a gente poder ter um documento, uma calibração confiável. Então, por trás do Inmetro ele tem toda a confiabilidade, não só aqui, mas internacionalmente também. E Marcelo, se o metro padrão desaparecesse hoje, o mundo continuaria funcionando? O metro padrão desaparecesse, na verdade, o metro padrão ele já nem vem sendo mais utilizado, né? Ele é uma constante, né? Considerando a velocidade da luz, né? Um laser de hélio neônio numa fração da velocidade da luz. Essa é a definição atual do metro. E por que essa definição? As pessoas falam assim, mas por que constantes, né? Físicas da natureza? Porque você pode realizá-la em qualquer lugar. Então eu não dependo mais de uma barra de platina e irídio. Eu dependo agora de saber estimar uma constante, gerar aquele valor e eu posso fazer isso em qualquer lugar do mundo. Então, assim, cada nação conseguindo em determinada grandeza realizar ela em qualquer lugar do mundo, basta a gente fazer comparações só para ver se os métodos
Eles estão bem ajustadinhos ali e não há diferenças nessas medições. Mas assim, a gente não depende mais desse metro, né? A gente, talvez lá no BIPM, se você for lá hoje na França, você vai achar lá a barra no museu, tá? Mas hoje ela é realizada dessa forma, a grandeza, não só do metro, né? Em todas as 7 unidades de base já são realizadas, né? Como eu falei no início, não é que seja uma reclamação, mas a gente está caminhando, né? Mas há essa, digamos assim, previsão de que no metro também se consiga, né? Em algum momento realizar todas essas grandezas. E a nossa rastreabilidade, ela passaria a ser independente, né? Essa que é a finalidade. Porque como cada nação consegue realizar a grandeza, se ela é de base, as 7 provê para todas as derivadas, como pressão, por exemplo, que a gente tem força sobre área, né? Metro, comprimento, vezes a aceleração da gravidade, não, massa, vezes a aceleração da gravidade sobre uma área conhecida. Então a gente tem aí o comprimento, a massa, né? E a aceleração da gravidade, que é o metro, e o tempo, né? Se a gente consegue realizar essas grandezas, a gente não precisaria mandar nossos padrões para fora, para calibração, e estaria totalmente independente. O totalmente independente é na realização, mas a gente precisa de comprovações de que funciona. Então, e é aí que a gente tem a base da pirâmide de rastreabilidade, que é a comparabilidade. Então, a gente compara nossos resultados com outros institutos nacionais e tem a comprovação de que aquilo funciona. E para uma pessoa que não entende muito dessa questão, né, de calibração, o que é rastreabilidade quando você fala? Então, a rastreabilidade é, por exemplo, vocês estão aqui na fábrica, né? Vocês têm um laboratório, né? O Fernando vai até ajudar aí também, ele vivencia isso na prática, o Marcos também pode ajudar, né? Eu não sou o cara que sei tudo aqui, tá? É que com certeza pode surgir essa dúvida, né? Vocês falam bastante de rastreabilidade, sim, né? Para vocês é um termo normal, né? No dia a dia, mas para quem está ouvindo pode ser que... Então a rastreabilidade é como se eu fosse medir o comprimento de um volume, por exemplo, de um copo aqui, e eu tenho um padrão que mede esse volume e eu quero ter confiabilidade que realmente isso aqui está medindo corretamente e eu tenho um certificado do padrão que mede, por exemplo, este volume, né? E aí eu consigo olhar para cima da onde vem essa informação, através de que cadeia de calibrações que vem essa informação. Porque, por exemplo, se eu tenho um padrão aqui no laboratório e eu calibro esse volume, certamente ele foi calibrado a um outro, e ele foi calibrado a um outro, e a possibilidade de eu saber de onde vem esse resultado é a rastreabilidade de medição. Isso é a rastreabilidade de medição na prática. Eu acho que o seu exemplo é perfeito, né? É mais fácil de... E com base nisso, vem as disseminações das incertezas, né? Elas vêm se disseminando desde esse topo dessa cadeia até o chão de fábrica ali, que é onde você está utilizando o seu equipamento. E essa cadeia, ela vem mantendo essa rede de documentos, né? Que envolve o certificado de calibração. Sim. Então não são só informações, né? Você não tira isso de um manual e tal. É uma rede de documentos mesmo, são certificados de calibração que vai evidenciar. E no nosso caso aqui a gente tem um selo de acreditação ali, que é o selo RBC, que garante, só o selo, o fato do selo estar no certificado, já garante que aquele equipamento está fazendo parte de toda essa cadeia ininterrupta de rastreabilidade. Que por sua vez é fundamental, porque a rastreabilidade dentro de um processo produtivo é a referência, por exemplo, os nossos laboratórios são a referência para nossas células de produção. Então, tudo que eu tenho hoje dentro do laboratório, com todo o nosso escopo, o melhor CMC que a gente tem, é a referência para a minha calibração. Dos manômetros que eu vou vender para o meu produto final. Então, a minha referência está dentro do laboratório. E a referência é a rastreabilidade que eu tenho dos meus equipamentos. E eu gosto muito desse conceito, desculpa, Marcelo, te cortar, porque durante um bom tempo eu passei a explicar para os meus clientes direto de assessoria e consultoria essa diferença de algo que foi acreditado, um laboratório que foi acreditado, de um que foi apenas certificado. Porque é importante a gente frisar que um laboratório acreditado, ele passou por um processo onde ele foi avaliada a competência dele.
Então a gente tem requisitos da norma, que no nosso caso a 17.025, que ela avalia competências de laboratório de calibração e ensaios, e com base naqueles requisitos eu vejo se aquele laboratório, além dos processos, toda a mão de obra, tudo é capaz de alcançar o que eles estão se predispondo a alcançar. Então eu avalio a competência dele. Diferente de um processo de certificação, que eu olho o processo, mas eu não avalio competência. Então eu posso ter uma empresa que ela tem todo o processo dela mapeado, ela passou por um processo de certificação, mas no final ela faz um travesseiro de concreto. Então, travesseiro de concreto é bom, você compraria isso? Não, mas ela tem a 9001, ela tem lá, ela foi certificada. Então, acho que é bastante importante a gente levantar essa bola aqui. Não, obviamente, eu não estou dizendo não calibre com rastreáveis, mas assim, qual a diferença? O rastreável não teve avaliação da competência dele e o acreditado sim. Então, e quem avaliou a competência é a coordenação lá dentro do Inmetro, que é o SEGECRE, tá? Não, então, justamente eu ia falar sobre essa questão da acreditação, né? Porque se a gente pensar na rastreabilidade como uma corrente, né? Os elos ali, né? A gente tem documentos como elos. E o que garante que essa corrente ela vai de uma ponta até a outra? Sim. É justamente o que ele falou, né? É o que eu ia falar sobre a questão da acreditação, né? Porque quando você pega um certificado e você vai lá na parte de rastreabilidade metrológica, você vai ter lá a rastreabilidade atrelada à medição de um padrão, que vai ter uma numeração de um certificado. Uhum. Mas o que vai me garantir? Tudo bem, o padrão tinha um certificado, mas o que me garante que aquela medição realmente é aquilo ali? Uhum. Então a acreditação vem para isso. Ela é a garantia de que um fornecedor de rastreabilidade vai ter confiabilidade na medição que está te fornecendo nos resultados ali. Então essa é a importância da acreditação. Eu queria trazer esse enfoque e o Marcos Felipe falou bem aqui, acho que o Fernando também está ansioso para falar. Então assim, a acreditação ela é importantíssima, né? E principalmente, assim, não menosprezando laboratórios que fazem calibração rastreados e tudo mais, mas principalmente para a questão de segurança, né? Operacional nas medições, seja para meio ambiente, seja para a saúde, né? Então a gente precisa ter essa garantia que vem através da acreditação. Aí, tá perfeito, você pingou a bola, agora eu vou chutar. A bola chuta, faz o gol. Exatamente, Marcelo e Marcos. A Vica vive exatamente essa situação, porque ela é um fabricante de equipamentos de medição na grandeza pressão ou temperatura, e ela vive exatamente essas duas situações. Nós temos a nossa certificação, que é a certificação ISO 9001, e não é nada excepcional e muito menos ocasional a norma 17025 ter os dois requisitos, os sistêmicos e os técnicos. Então, os requisitos técnicos é exatamente para comprovar a competência de um laboratório para ser acreditado, realmente que nós podemos acreditar, né, nos resultados que estão lá. Então, a Vica, por ser um fabricante não só de sensores ou instrumentos que vão ser aplicados no processo, ela tem também a sua fabricação dos elementos primários. Então, ela fabrica os equipamentos para laboratório. Sim. Então, ela tem exatamente as duas faces de tudo que não é só fabricar e entregar um produto com certificado da Rede Brasileira de Calibração, mas ela tem também a competência para poder fabricar os elementos primários dos laboratórios, que então banhos termostáticos, balanças de peso estático, controladoras, etc. Então não estou fazendo aqui propaganda da Vica, mas é só para mostrar que a gente tem exatamente essa responsabilidade da rastreabilidade e da referência dos equipamentos. E a importância que existe hoje numa chancela do Inmetro. Sim. E, Fernando, eu acho muito importante esse conceito, e não fazendo propaganda, até porque eu não trabalho na Vica, mas eu gosto desse conceito de fábricas que têm laboratórios internos. Porque ele não passa somente informação do produto, do empenho, de como o produto vai ter um bom empenho. Ele, além de passar isso nos manuais, ele dá um certificado de calibração, não um certificado de conformidade.
ele dá um certificado de calibração. Então o produto sai da fábrica, ele dando de primeira mão quais são as características metrológicas. E com um selo ali de acreditação, ele diz: confia que os resultados que estão aí estão coerentes com o que ele foi fabricado para se desempenhar. Então eu digo que a precisão dele é 0,02 e aqui eu estou te dando um certificado dizendo que eu tenho equipamentos padrões que não estão interferindo para que ele de fato alcance 0,02 e eu estou te dando esse equipamento aqui de primeira mão com esses resultados. Então, na minha opinião, toda fábrica deveria ter laboratórios acreditados para fornecer os seus produtos já com certificado de calibração.